PIB, o Produto Interno Bruto de 2020, teve um dos piores resultados da história. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, recuou 4,1% no ano passado. E isso, é claro, é o reflexo dos impactos provocados pela pandemia. Agora, essa é a maior retração desde 1990 e é o terceiro pior resultado dos últimos 120 anos. A gente só fala aqui em números mega, né? Esse resultado frustrou muito a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que acreditava que esse recuo fosse ser de um pouco menos de 4%. Vou chamar aqui a Thaís Herédia para falar sobre a implicação desse tombo histórico aí na riqueza do país. Então, como a gente disse, um dos piores resultados em 120 anos. Olha, Carla, falar de economia tem disso, né? A gente, ultimamente, no Brasil, tem trazido mais notícia negativa do que qualquer outra coisa. Eu quero dar uma passada rápida aqui pelos dados gerais do PIB, para depois a gente fazer uma análise de todo esse quadro que você colocou aí. Bem, o PIB brasileiro caiu 4,1% no ano passado, fechamos com 7,4 trilhões de reais. Sim, é o menor PIB dos últimos, pelo menos desde 1996, que é a metodologia do IBGE é comparável com os dias de hoje. Mas se formos levar em consideração desde 1948, quando o cálculo começou, aí temos 1990, quando houve a queda no primeiro ano ali de Collor, com uma queda de 4,3%. Então, esse é o primeiro dado. Agora, eu quero mostrar o que aconteceu com o setor. Primeiro, vamos olhar o último trimestre do ano. Essa leitura é importante porque ela mostra um dado aqui, olha, no quarto trimestre, comparado com o quarto trimestre de 2019, a queda já tinha ido para 1%, tá vendo? Então, nós fechamos um ano com uma queda de 4%, mas terminamos o ano com uma queda muito menor, porque o crescimento do último trimestre foi muito mais forte, inclusive, do esperado pelos economistas. Tivemos uma recuperação do setor de serviços e da indústria, serviços que perderam bastante no ano, e uma queda pequena aqui na agropecuária. Isso que era esperado era o crescimento em V, mas, né, acabou não acontecendo como era esperado. A retomada, ela para alguns setores, ela foi sim em V, como diz o ministro Paulo Guedes, que é aquela forma de cai muito rapidamente e sobe muito rapidamente. Como eu venho repetindo, está mais para a letra K, porque temos uma perninha de alguns setores que conseguiram sim subir e uma perna para baixo, como é o caso dos serviços, que eu vou mostrar aqui agora o que aconteceu com os setores no ano passado, que ainda continuaram com uma queda muito forte. Então, está mais para a letra K do que para a letra V. Então, olhando agora, vamos passar agora para a tela dos setores. A agropecuária foi o único setor que cresceu. E aqui há um paradoxo e vale uma análise, Carla. Essa alta de 2%, ela foi proporcionada por duas motivações aqui. A alta do dólar e a alta do preço das commodities lá fora. A China saiu comprando tudo e o Brasil acabou exportando muito mais por um valor muito maior. Isso aumentou a receita. Então, o que foi o elixir para o setor do agronegócio foi o veneno para a inflação, para o aumento dos preços aqui e para uma redução muito severa das importações no Brasil, que caíram 10% no ano passado. Veja, a economia brasileira ela é muito dependente do consumo das famílias. Quase 70% de toda a riqueza gerada no Brasil vem do consumo das famílias, que tiveram no ano passado o pior desempenho do ano. Então, olhando para esse quadro, eu quero chamar a atenção aqui para a estrutura da economia brasileira. Pelo cálculo do professor Cláudio Considera e da Juliana Tresse, que são economistas pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos a pior década em 120 anos. Aquela década perdida dos anos 80, o crescimento do PIB médio em 10 anos foi de um pouco mais de 1,5%. Pois bem, o crescimento médio do PIB entre 2011 e 2020
foi de 0,3% com esse resultado. Mais empacado do que a famosa década perdida. Aqui é estagnação pura, aqui ainda tivemos algum crescimento, aqui é estagnação pura. E aqui nós estamos falando de uma situação em que aquele biênio de recessão forte que tivemos 2015, 2016, claro, provocou bastante essa queda. Não tínhamos nem recuperado totalmente daquilo quando veio a crise provocada pela pandemia. Mais um dado que eu quero dar aqui, Carla, que é importante para a gente ler o que está acontecendo, é a queda do PIB per capita, que é a distribuição dessa riqueza toda entre todos os cidadãos brasileiros. O PIB per capita brasileiro já é um dos, enfim, a gente sempre se colocou ali, somos uma das 8 maiores economias do mundo e tal. Não, quando a gente olha para o PIB per capita, que dá a noção de riqueza e qualidade da renda dos cidadãos, nós temos ali, sei lá, acho que estamos na 80ª posição no mundo todo. E o PIB per capita caiu 4,8%, mais até do que caiu o PIB brasileiro. Isso significa empobrecimento. E hoje de manhã eu vi o Sidney Rezende dizendo que para absorver essa massa de desempregados que a gente tem hoje, só para isso, quer dizer, nem pensando nos que ainda estão entrando no mercado de trabalho, nossos jovens aí que estão começando a vida profissional, a gente precisaria de um crescimento de pelo menos 3%. Para este ano, é bem provável que isso vai acontecer. Vamos olhar agora um pouquinho para frente, porque nós olhamos aqui para o retrovisor. Por que é importante olhar para o retrovisor? Para a gente entender como é que está o motor, né? Aqui é olhar um pouco para dentro do motor da economia brasileira. Antes da pandemia, a capacidade de crescimento do país, ela estava ainda fraca, 1%, 1,5%, porque fizemos poucos investimentos, tivemos uma queda da produtividade. O brasileiro acaba produzindo menos do que outros trabalhadores na comparação com o resto do mundo. O custo do dinheiro aqui ainda foi muito alto nessa última década. Agora, olhando para frente, temos juros mais baixos, temos um investimento, uma promessa de um investimento maior, com saneamento básico, por exemplo, mas tudo vai depender da percepção de risco do Brasil. Estamos vivendo um primeiro semestre de muita incerteza. Podemos ter um novo resultado negativo nesses 3 primeiros meses do ano. Então, começamos o ano já com mais incertezas e com mais preocupações. E o desemprego, claro, continua sendo a maior preocupação de todas, porque ele significa milhões de famílias sem renda no Brasil, Carla. Vamos aguardar, né? 2021 a gente já começa aí com restrições, com o recrudescimento da pandemia. Vamos esperar que a vacina venha e que venha em muita quantidade. Essa é uma coisa importante, o professor Cláudio Considera me disse o seguinte, eu falei, qual é o maior risco que o senhor vê para a economia hoje? Ele disse, pandemia, temos que controlar a pandemia. E já que eu citei aqui que estamos tão longe lá no PIB per capita, o Brasil também acabou saindo do grupo das 10 maiores economias do mundo. Segundo a Austin Ratings, a gente está agora na 12ª posição.